Gente, boa noite. Vamos respirar fundo nesse instante e apagar da nossa memória, da nossa mente, todos os problemas, todas as agitações, todo o mau humor, tudo aquilo que possa nos desviar do objetivo desta noite, que é nos inteirarmos um pouco mais sobre o nosso estudo. Bem sabemos a importância de tudo aquilo que nós aqui semanalmente conversamos, destacamos, damos ênfase no intuito de que aos pouquinhos a gente vá realmente aprendendo e a gente vai modificando. A nossa mudança é lenta, é gradativa, mas com determinação, com disciplina, com boa vontade, com disposição, nós avançamos mais rápido. Que nessa noite toda a harmonia esteja presente em nosso meio, toda a inspiração esteja em nossa mente e todo amor possa brotar do nosso coração para que passemos juntos harmoniosos e bons momentos e que possam ser proveitosos não só por hoje, mas por todos os nossos dias. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça e que abençoe também a todos os nossos irmãos que esta noite não puderam aqui comparecer. Onde estiverem, que recebam essa paz, essa luz, toda essa nossa vibração, todo esse nosso carinho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos começar então lendo um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Nós estamos vendo o sétimo item. Então vamos lá. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vou ler mais uma vez só para a gente pegar bem. Tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa também não é muito difícil da gente compreender, não. Né? Lembrando aquela máxima nossa, onde tiver o Cristo, o nome de Jesus, se substitui por Evangelho. Né? Então, assim é que, se alguém está vivenciando o Evangelho em todas as suas nuances, nova criatura se torna. As coisas velhas já passaram. Tudo que foi não volta mais. Eis que tudo se fez novo. E tudo se faz novo na nossa visão, na nossa disposição, no nosso entendimento. As coisas elas começam a fazer sentido. Tudo se modifica. Uma das piores coisas da vida, eu acho, é viver sem sentido. Você viver, levantar e você pensar, nossa, não sei o que eu vou fazer, não tenho vontade de fazer nada, e vive por viver. Né? Se alimenta, às vezes trabalha ou não, faz alguma coisa ou não, mas sem objetivos. Pois é,
A pessoa que não tem objetivo, na realidade, ela não entendeu a vida. Não entendeu para que nós estamos aqui, qual que é a nossa finalidade. Não se dá o devido valor. E outros tantos pensam que a vida aqui é um paraíso, é um local onde nós vamos sempre participar de gozos. E não é a verdade também. Bom, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse item. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Onde está falando crentes, quer dizer todo aquele religioso, todo aquele que crê em algo. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas, ou seja, usa no mero intuito de satisfazer as suas aspirações pessoais. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. É importante observar que nós temos muita facilidade de modificar a interpretação de textos. A gente usa isso conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós queremos, o que nós idealizamos pessoalmente. Então, na história da humanidade, tanto e tanto foi se deturpado das mensagens cristãs. E a gente sabe bem disso. E o maior exemplo na nossa história foi a Inquisição, foram as Cruzadas, que foi uma interpretação eu não encontro nenhuma palavra adequada para me expressar, mas foi covarde, foi vil, foi assim, violenta, foi inapropriada de cabo a rabo, do começo ao final. E por quê? Por meras questões de poder, de posse, de riqueza, de facilidades. Mas olha só, isso se constitui um equívoco tão grande, que a criatura ali presente, para refazer os seus atos, vai gastar um largo espaço de tempo. Porque a Inquisição não foi uma coisa nada simples. Porém, isso já vem de eras mais remotas ainda que isso. Onde que está o problema? O problema está o quê? Na evolução moral do ser humano. Você pode tirar um, colocar outro, tira outro e coloca outro. O que vai modificar? Uns vão ser menos piores, uns vão ser um pouquinho mais inteligentes, uns vão ser um pouquinho mais violentos, outros um pouquinho mais brandos, mas todos com a sua imperfeição ali sendo mostrada. Como que nós vamos terminar, então,
Vai ser sempre assim. Vamos ter sempre no poder, seja religioso, seja político, pessoas despreparadas. Na realidade, isso é um reflexo da própria sociedade. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, os seus governantes também, consequentemente, vão evoluindo. Agora, o que nos conclama o Evangelho nessa carta, nesse trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, é que nós temos um novo roteiro, um novo rumo a seguir a partir do Evangelho. Assim é que se alguém está em Cristo, se alguém está vivenciando o Evangelho, nova criatura é. Então não tem como seguir o Cristo, não tem como seguir o Evangelho, sendo aquela pessoa má, rancorosa, vingativa, desonesta. Não tem como, isso não tem espaço mais. Aliás, nunca teve espaço na religião. Na doutrina espírita, também não. Na Igreja Católica, também não. Na Igreja Protestante, também não. Mas por que ainda, em todos esses lugares, existem interpretações errôneas, existem pessoas que levam vantagem, pessoas que utilizam da sua influência para a sua melhoria pessoal? Por que tudo isso? Porque as pessoas ainda não entenderam o cristianismo. Eu estou lendo, me preparando para uma palestra daqui a uns 2 meses ainda, o livro Ave Cristo, do Emmanuel, que retrata o ano 200 depois de Cristo. As perseguições que ainda existiam naquela época, mas o que eu estou achando mais interessante no livro é quando retrata como que eram os cristãos. Eles eram, pelo menos os protagonistas do livro, né? Eles eram impecáveis. Tinham aqueles que eram oportunistas? Tinha aqueles que queriam o caminho mais fácil? Tinha. Mas o exemplo que está sendo dado ali é justamente aquele da firmeza, aquele da disciplina, aquele, vamos dizer assim, retilíneo mesmo. O que tem que ser, será. A essência do cristianismo está ali. E as pessoas não se corrompem. Elas doam sua vida pelo próximo. Facilmente. Perdem tudo. São martirizados, mas não desviam o seu foco do objetivo a alcançar. É como se fosse assim um pacto com Jesus diretamente. Como se eles, os mártires, tivessem chegado pessoalmente a Jesus e assumido aquele cronograma de trabalho. Vou levar até o fim esse cronograma, custe o que custar. É como se eles lembrassem e lessem essa cartilha a todo instante. E incrível que, apesar de todas as adversidades, olha, hoje nós temos facilidades 1000. Naquela época não existia nenhuma facilidade. E essas pessoas encontravam um jeito de ajudar, se preocupavam com os órfãos daqueles que eram martirizados, com os velhos que ficavam abandonados. Plantavam, angariavam doações, alimentos, não deixavam ninguém, absolutamente ninguém, desprovido de recursos, trabalhavam pelo próximo incansavelmente, ou seja, vivenciavam o que o cristianismo
o cristianismo primitivo determinava. Então, essa postura dos primeiros cristãos, ela é muito inspiradora para nós, muito mesmo. E quem tiver a oportunidade de ler o livro Ave Cristo, ou ler o livro há 2000 anos, ou o livro 50 anos depois, todos do Emmanuel, né, que retratam essa época, verão a riqueza que era a vida desses mártires do cristianismo. Tem outros livros também dessa época, tem o do André Luiz Ruiz, puxa, esqueci o nome dele. O Amor Jamais Esquece, obrigado. A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia, essa trilogia do André Luiz Ruiz, também que retratam os primeiros cristãos. O outro livro, Paulo e Estevão, fala muito sobre, principalmente Paulo, Timóteo, Barnabé, personagens que a gente ouve de vez em quando falar em algum trecho do Evangelho, mas que no livro ali você entende quem que é, a sua personalidade, o que que ele fez. Esses livros são, assim, para quem gosta de história, e para quem gosta de saber realmente como que tudo isso aconteceu, recomendo ler esses livros, principalmente os livros do Emmanuel. Vamos terminar aqui para a gente continuar o nosso estudo, né? Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. No Evangelho, né? Tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros, que é muito comum, né? Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Então não basta falar, não basta simplesmente você estar na tribuna, não basta você ler todos os livros, assistir todas as palestras, seminários. O que é necessário é pôr em prática, compreender e pôr em prática. Muitos leem, mas não entendem. Sabem de cor e salteado, mas é como se fosse, assim, pura decoreba. Decorou, mas aquilo ali não entrou em seu coração, não entrou em seu espírito, não modificou. E isso é um alerta, não para os outros, para nós. Porque todos nós temos essas imperfeições. Todos nós temos as nossas limitações. Por isso eu aconselho também a todos estarem sempre lendo, sempre ouvindo, sempre assistindo, sempre conversando sobre o assunto. Para quê? Para que o nosso pensamento não fique engessado, para que outras diretrizes possam ser abertas, outros pontos de observação possam ser notados. E isso é importante para o nosso amadurecimento. Se a gente se a gente acha que sabe tudo, a gente congela nossos enganos, nossos erros, continua sendo aquela pessoa da mesma forma, às vezes ignorante, às vezes arrogante, às vezes arredio, e perde uma grande oportunidade de mudar. Ouvir, aprender, introjetar e depois colocar em prática. E assim nasce um homem novo.
a ser um novo ser, um novo espírito, a partir da nossa determinação, da nossa vontade, da nossa disciplina. Ok? Nós estamos falando sobre o que mesmo aqui? Os bons espíritas, né? Nós estávamos falando sobre o atendimento às pessoas que vêm, né, a procurar a casa, procurar auxílio. E o primeiro item lá, que foi o primeiro passo, foi recomendar as leituras, né? Os estudos. É isso? Não, o estudo é agora. É aquela abordagem inicial. Hoje nós vamos ver o segundo passo, vou dar uma lidinha aqui, para a gente seguir o assunto. O segundo passo é conduzir o adepto ao estudo espírita. Aí pegou. Logo de cara, hein? Conduzir o adepto ao estudo espírita. Eu tenho uma certa broncazinha quando chega alguém no centro espírita e tem aquele protocolo de falar sempre a mesma coisa. A pessoa chegou assim com algumas anormalidades. Estou vendo coisa dentro de casa, estou ouvindo barulho dentro de casa, estou pressentindo. Quer dizer, a mediunidade despontando ou alguns acontecimentos que estão desencadeando de uma forma inapropriada, a pessoa busca auxílio, né? E aí o atendente usa aquela frase descartável, né, para descartar a pessoa. Você tem mediunidade, você tem que ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Tem que ler o livro dos médiuns, tem que ler o livro dos espíritos. Taca o livro na pessoa e tchau. Eu sempre tive bronca disso. Por quê? Porque quando eu tinha meus 17 anos de idade, foi quando a mediunidade realmente despontou assim com tudo. E você fica meio perdido, porque você não vem com manual de instrução. Você não sabe o que está acontecendo. E com 17 anos, você está saindo está muito perto da infância e ainda desconhece o que é ser um adulto. Então, você está nessa fase intermediária e acontece essa explosão de coisas estranhas e você não sabe o que fazer. Mas o que eu faço agora? Pensa bem, olha que situação. Às vezes você está na tua casa, tranquilo, aí vem aquela sensação, está tudo ruim, vontade de sei lá o quê. Aí começa a sentir assim um certo arrepio no rosto, os pelos do braço começam a eriçar, você começa a sentir aquela sensação ruim, aí você pensa assim, parece que tem gente aqui. Tá, isso uma vez ou outra, eu acho que pode acontecer com qualquer um, mas ir direto. E a sua mudança de humor? E quando você pressente alguma coisa? E quando as coisas vão acontecendo? Primeira coisa que te aconselho, vai para a casa espírita, vai para o centro espírita. Você deve estar com encosto, né? Deve estar com encosto. Então chega aqui. Bom, no centro espírita pelo menos tem um encaminhamento melhor, mas em alguns outros lugares a pessoa fala assim, fizeram alguma coisa para você, né? Quando você vai para outra casa por aí afora, ou fizeram trabalho para você. Aí é pior ainda, né? Aí deixa a pessoa totalmente maluca. Mas quando vem à casa espírita e aquele atendente que já tem um certo conhecimento, mas não quer se envolver na questão, fala assim, você tem que ler o livro dos médiuns. Você é médium, você tem mediunidade, você tem que desenvolver mediunidade, está aqui o livro dos médiuns, lê e depois a gente conversa. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Eu já li. Olha isso, nessa época eu li até um certo ponto. Falei, não aguento, não estou entendendo mais nada. É tanta pergunta e resposta que se você for ler como você lê um livro, como você lê um romance, na hora que você chega na questão 200, você já esqueceu o que está da 100 para baixo. Porque você não tem orientação, não é um livro feito para leitura, é um livro feito para estudo. Então, que nem nós estamos fazendo no sistematizado.
pegamos um tema qualquer e nesse tema busca-se algumas questões do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, dos livros da codificação. E traz o contexto aqui para uma explicação ampla. Então, uma questão, duas questões, podem dar o quê? 1, 2, 3 aulas. Olha quanto tempo. Sendo que você pegar, passar o olho e ler, sendo que você nem sabe o que você está lendo, você gasta 5 minutinhos lendo uma questão, você não vai entender nada. Porque você não sabe o começo, você não sabe o meio e nem sabe as finalidades. Então fica meio vago. O segundo passo é conduzir o adepto ao estudo, mas aí que está. A pessoa quer estudar? A maioria das pessoas que vêm à casa espírita são imediatistas. Querem o quê? Querem que tire o problema deles. E se tirar o problema deles, sabe o que acontece? A maioria não volta mais aqui e continua seguindo a sua vida. Então, outro problema, o que acontece a partir daí? Se determinadas pessoas vêm buscar o auxílio, mas se o auxílio é dado, essa pessoa não volta. Se você não dá o auxílio, a pessoa vai buscar outro lugar. A questão é muito do esforço, da aceitação daqueles que nos visitam. Tá? O que nos compete? Nos compete é fazer o atendimento correto. E um dos atendimentos mais apropriados é orientar com relação à leitura, ao estudo. O que a casa oferece? Muitas pessoas que estão aqui hoje, principalmente aqui em cima, vieram aqui pela dor, pela dificuldade. E outros tantos também, só que alguns ficaram. E estão hoje trabalhando, se esforçaram, estão aqui trabalhando. E outros simplesmente desapareceram. A questão é de 100 para 10. De 100, 10 ficam. Mais ou menos isso, essa proporção. Mais ou menos. Né? Mas, o que a gente tem que fazer? A orientação adequada. Ok? Em 5 minutos de conversa não tem jeito. Em 10 minutos de conversa não tem jeito. Por isso que a casa tem o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é justamente um dos melhores mecanismos criados para o atendimento às pessoas. Porque é um atendimento particular, onde você pode orientar com tempo, né? Você pode ouvir, você pode compreender. Se uma pessoa chega para você e fala 10% do que ela está passando, como que você vai fazer uma análise melhor de como orientá-la? Não tem jeito. Né? Às vezes nem é verdade, ou está bem distorcida a verdade do que acontece com ela. Então, trazer a pessoa para si, criar uma amizade, um certo vínculo, né? Que inspire a dedicação que está sendo fornecida, algo que a pessoa sinta segurança. E a orientação tem que ser também bem incisiva, bem cirúrgica. Você criar hipóteses, falar assim, uma das coisas mais erradas que eu acho é falar assim, nós vamos ajudar a resolver o seu problema. Vamos resolver o seu problema. Aqui será resolvido o seu problema. Não vai. É uma questão tão intrínseca, tão complicada, tão complexa, aliás, que não tem como nós prometermos absolutamente nada. O que a gente pode fazer é estar ao lado, orientar, né? Dar o máximo de suporte possível, porque cada um tem a sua bagagem, cada um tem os seus problemas, as suas mazelas e tem que passar por isso. Ele necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários. Tem gente que vem
que vem ao centro pensando que vai encontrar, sabe o quê? Figuras diabólicas, espíritos baixando aqui, se comunicando, aquelas algazarras, tipo filme, né? Aquelas coisas bem bem bagunçadas, né? Então, quando a pessoa entra e vê essa calma, essa tranquilidade, esse ambiente tranquilo, limpo, né? Já muda o aspecto. Eu tenho um conhecido, faz muito tempo atrás, veio pela primeira vez essa casa aqui. E antigamente tinha uma, não sei se essa foto do Cristo que está aqui, na cabine de passe, esse quadro do Cristo, ficava aqui, bem na frente. Aí a primeira coisa que ele assustou quando entrou no centro é ver o quadro do Cristo aqui. Ele ficou assim, nossa, aqui tem isso. O que ele pensava, né? O que pensava que era um centro espírita? Aqui tem o Cristo, aqui só tem o Cristo, não tem nada a não ser o Evangelho. Mais nada, absolutamente nada. Mas então, ele necessita esclarecer-se a respeito dos fundamentos doutrinários, quais são as proposições, objetivos e finalidades do Espiritismo. A partir do momento que sabe o que é, já tira aquela mística, né? Aquele negócio meio de rituais africanos, né? Aquelas coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Aliás, a doutrina espírita não tem ritual algum, zero de rituais. Quais são as proposições, objetivos e finalidades do Espiritismo? A finalidade maior do Espiritismo, ao meu ver, é esclarecer o ser humano com relação a tudo, que consista em ciência, filosofia e religião. São os 3 alicerces básicos da doutrina. Os cursos regulares de doutrina, as palestras evangélico-doutrinárias e os livros espíritas são fundamentais para atender essa finalidade. Nesse contexto, Allan Kardec esclarece. Vamos ver qual que é a dica do Kardec para nós. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Olha, muito sério a conotação. Vou até ler de novo. Ó. Kardec nos esclarece o seguinte: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Lembrando que toda, quer dizer, engloba tudo. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Quer dizer, não é uma coisa simples. Vamos dizer assim, que eu ingressei no primeiro ano primário do Espiritismo. Se eu não estou sendo muito generoso na minha avaliação. Tem tanta coisa para aprender, modificar, que eu falo que o primeiro ano primário ainda é mais ou menos. Mas, isso no todo, né? Com relação ao planeta que nós vivemos, é um parâmetro válido. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Ó.
Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões. Então, se a tudo, é muito complexo, é muito amplo. Não é uma coisa engessadinha, que você aprendeu aquilo, é aquilo ali, pronto, acabou. Não tem fim. Se não tem fim, o nosso estudo é o quê? Perpétuo. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. Tem muita gente que fala assim, eu acredito nos espíritos, que existem espíritos, que eles se comunicam, que eles podem interferir na nossa vida. Eu sou espírita, então. É? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base. Mas essa crença não basta para fazer de alguém espírita esclarecido. Com uma crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. É uma boa comparação, né? Simplesmente o fato de acreditar em Deus não quer dizer que a gente conheça em profundidade. Bom, abordamos então 2 aspectos. Qual que era o nome do roteiro mesmo? Os bons espíritas. Então, fez alusão inicialmente ao tratamento às pessoas e segundo, como devemos orientar essas pessoas, né? Agora nós vamos ver aqui o item 1, categoria dos adeptos do Espiritismo. Vocês já ouviram falar de ex-espíritas? Já? Pessoas que eram espíritas, depois largaram mão de ser espíritas e foram por outra linha. Então, vocês podem notar que o rótulo não é importante. O rótulo nunca faz o conteúdo, né? Ele só dá aquela roupagem mais bonitinha, né? Mais atraente. O que importa é o que está dentro da pessoa. Então, muitos vão se intitular espíritas, muitos vão se intitular cristãos, muitos vão se intitular honestos, mas quais realmente são? O que difere? É muito simples. O que difere uma pessoa é justamente as suas atitudes. É aquilo que ela aprendeu e coloca em prática. Fora isso, é só um cabedal de conhecimento, é só mais um livro, né, na biblioteca intelectual, né, no intelecto de cada um, que vai estar ali juntando pó. Vamos ver então as categorias dos adeptos do Espiritismo. Entre os frequentadores das casas espíritas há um grupo numeroso de simpatizantes da doutrina espírita. Isso bem sabemos. Simpatizante não quer dizer, né, que seja realmente, mas que ainda não se revelam como verdadeiros espíritas. Ainda tem muitas dúvidas a respeito dos fatos espíritas ou dos ensinamentos do espiritismo. Kardec os nomeou de indecisos. Esse pessoal que está fazendo hoje aqui em cima a reunião mediúnica, eles estudaram 2 anos e meio.
e começaram a frequentar agora a reunião mediúnica. Quando nós começamos o curso de mediunidade, no primeiro dia tinha 30 e poucas pessoas aqui, 32, 33, 34 pessoas, mais ou menos. Fora as que entraram depois. E no final, sobraram 10. 10 que ficaram. Dentre essas 10, algumas já eram frequentadoras da casa. Então vocês vejam que para se fazer algo com profundidade, precisa-se de dedicação, esforço e tempo. E eu tiro o chapéu para todos eles, porque se esforçaram e aguentaram aulas teóricas. Um ano assistindo aula teórica, eu acho puxado, bem puxado. Então, não é todo mundo que tem essa predisposição. Não é todo mundo que gosta de estudar. Não é todo mundo que gosta de conteúdo em cima de conteúdo, em cima de conteúdo. A partir do segundo ano, a gente tentou um pouco amenizar um pouquinho mais, né? Mesmo assim, ainda foi cansativo. Para estudar o quê? Um item do Espiritismo, que é mediunidade. E, logicamente, saber como bem utilizá-lo, né? São, em geral, espiritualistas por princípio. Lembrando que espiritualistas são todos aqueles que creem que, após a morte do corpo físico, algo sobrevive, né? Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles, o Espiritismo é um traço de luz. A claridade... Você vai emagrecer hoje, estou te levantando. Para eles, o Espiritismo é um traço de luz, a claridade. Precisamos resolver o problema do nosso tablet, acabar com esse problema. Que dissipa o nevoeiro, por isso mesmo o acolhem com avidez, porque ele os liberta das angústias da incerteza. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho, que eu já falei bastante aqui, 45 minutos sem parar. De nós que estamos aqui, pouquíssimos, né, restaram, quem que nasceu em berço espírita aqui? Que os pais eram espíritas? Ninguém? Vamos lá. Otávio, como que você ficou sabendo do espiritismo? Da casa espírita? Fala um pouquinho para nós. Você tinha alguma ideia preconcebida sobre isso ou não? Tinha um pouco até diferente do que realmente eu encontrei. E a primeira vez que você veio, o que você achou? A primeira vez geralmente é o choque, né? Depois você acostuma. O que você achou da primeira vez que você veio à casa espírita? Aquela ideia que estava falando há pouco tempo aqui, né, que realmente eu imaginava que era sempre sessão mediúnica já, de casa, uma coisa, né, um contato já com espíritos, né, que já desencarnaram. Aí eu vi um domingo, foi na palestra, né, mas eu gostei bastante. Então, uma das coisas que a maioria das pessoas pensa é justamente isso, quando vem à casa espírita, é que tem uma reunião mediúnica. Porque antigamente era assim. As reuniões eram feitas abertas ao público, o pessoal vinha assistir. Tinha mais ou menos 20 minutos de evangelho, ou meia hora, até meia hora de evangelho, e depois uma hora e meia de comunicações de espíritos.
Isso era normal antigamente. Até o ano 2000, 2004, 2005, mais ou menos, aqui nessa casa funcionava desse jeito também. Depois disso, por recomendação da Federação Espírita Brasileira, as reuniões foram separadas das palestras, por N motivos, né? Mas, então, o que tinha mais atrativo para as pessoas virem era a curiosidade de receber uma comunicação de algum familiar que já partiu, né? Ou então a curiosidade mesmo de ouvir as histórias, ver o que vai acontecer. Tinha pessoas que não via a hora de acabar o Evangelho, né? A meia horinha ali de Evangelho, para começar logo a reunião mediúnica. Esse era o foco principal. E depois que a gente começa a entender o que é o Espiritismo, a gente sabe que as reuniões mediúnicas nada mais são do que um pronto atendimento aos espíritos, às pessoas que já partiram desse mundo, que estão numa fase de transição e precisam justamente de auxílio. Esse é o foco. O foco não é saber o que aconteceu com alguém, saber se alguém está fazendo algo para outra pessoa, se tem um obsessor ali ou não. Esse não é o foco. O foco é ajudar. O foco é usar a mediunidade para ajudar as pessoas, indistintamente, independente de quem seja, da bagagem que ela carregue, dos seus problemas, do seu entendimento. A mediunidade é utilizada como veículo para benefício a outrem, seja encarnado ou seja desencarnado. Mas isso, as pessoas só vão saber a partir do momento que travam contato com a doutrina. Se você perguntar para alguém lá fora que nunca entrou nessa casa aqui, o que eles vão falar? Vão falar justamente isso, que é um lugar onde desce espíritos, os espíritos falam. Tinha pessoas maldosas antigamente, ainda existe nos dias de hoje, mas, por exemplo, que vinham pela primeira vez e sempre teve nas reuniões o passe, né? A cabine de passe, e aonde tinha os médiuns ali, doadores que aplicavam. E algumas pessoas, desconhecendo, vinham pela primeira vez, desconheciam o processo, desconheciam o que estava acontecendo. Quando saíam do centro, falavam assim, que lugar mais... deixa eu maneirar meu linguajar aqui. Que lugar mais inapropriado. Fazem a gente entrar numa salinha escura e vem a pessoa e fica passando a mão na gente. Você vê, a pessoa nem sabe o que é uma aplicação de passe. Em primeiro lugar, se o médium encostar na pessoa que está recebendo, ele já está errado. Então, eu creio que isso não acontecia. O fato é que, pelo fato de estar com a mão muito próxima, né, e a luz geralmente está uma luz mais fraquinha, uma luz azulada, né, pode ser que a pessoa tenha interpretado aquilo ali como se fosse algo licencioso, né? Porém, é puro desconhecimento. E por aí vem outras e outras coisas. O que acontece é que o desconhecimento leva a certas definições que não condizem em nada com o que é a doutrina espírita. Renata, e você? Como que você conheceu a casa? O que aconteceu? Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu convivo com muitas pessoas espíritas, né? Uhum. E eu trabalhava como pároco aqui na casa. Sim. Então, ele me convidou a vir e eu sou extremamente apaixonada pela doutrina espírita. Eu me encontrei. Assim, eu leio muito, estudo, comecei a estudar quando
de agora, porque você era, pelo entendimento que você tinha antes de vir a casa, o que mudou? Muita coisa, conhecimento, o que é realmente o Evangelho. Assim, a gente não tinha ideia que na casa espírita se estudava o Evangelho, eu não tinha ideia. Então agora eu sei muito bem, né? O que a gente estuda realmente o Evangelho, que é igual em todas as religiões. Eu comecei a entender muito. É outra, quando a gente começa a estudar e entender, muda, porque realmente eu pensava no início que era um lugar onde se recebia mensagem, sabe? Onde, assim, nunca imaginei algo assim diferente de coisas boas, não. Assim, eu sempre achei que o centro, a casa espírita, sempre foi uma coisa boa. Uhum. Que aqui a gente encontrava auxílio, eu ouvia muito falar em sentimento fraterno. Então, assim, não poderia ser coisas ruins vindos, né? Era um lugar que se doava cesta básica, ajuda as pessoas que necessitam. Então, assim, coisa ruim eu nunca imaginei que fosse. Mas eu me encontrei, depois que eu comecei a estudar, e sim, eu entendi o que é uma casa espírita, o que é a doutrina espírita, né? Uhum. Eu estou encantada. Então, é altamente complexo, né? É bem complexo. Porém, na realidade, é como Kardec disse ali atrás, é um conjunto de toda a ciência e de toda a filosofia, mais a religião. E tem explicação, né? Então, tudo Explicação é para tudo. realmente raciocinado. Pois é. E ele diz, aonde que não tiver a comprovação, não aceite. Tem que ter a comprovação de verdade, né? Verídica, analisado cientificamente e comprovado. Aceita. Se não, não aceita. É simples assim. Uhum. Por que acontece isso? Por que tal pessoa passa por aquilo? Assim, tudo tem explicação. E eu fiquei encantada. Então, quando eu falo, por exemplo, que a gente está no jardim da infância ainda, no primeiro ano primário do Espiritismo, porque realmente nós estamos. Quer ver, o que nós sabemos de espíritos hoje? Nada. O que nós sabemos da nossa origem? Nada, muito pouco. São assim, fragmentos que nós sabemos. Mas nós já estamos começando a pegar esses fragmentos, já estamos juntando eles e criando uma ideia a partir disso. A partir do nosso amadurecimento, a melhoria do nosso mundo vai se dar assim, muito mais rápido a partir do momento que a nossa modificação moral der uma aceleradinha. Só não sabemos mais sobre o mundo espiritual porque a nossa condição moral ainda é deficitária. Se nós tivéssemos evoluído um pouquinho mais moralmente, a gente já saberia muito mais do lado de lá. E por que isso é vedado? Porque nós vamos adentrar um outro universo e vamos fazer bagunça lá. Quer ver eu não sei se eu deveria falar isso, deixa eu ver se eu devo falar isso ou não. Não posso falar isso aqui, vou estar indo por outras linhas. Mas existem pessoas, vou falar assim, existem pessoas que utilizam o quê? Da mediunidade de uma forma inadequada. E isso vai causar sérios problemas. Nós sabemos, por exemplo, essas pessoas que fazem adivinhações, que cobram, né, que são os mais comuns, né, que usam seus dons mediúnicos para benefício próprio, seja para qualquer tipo de benefício, não preciso entrar em detalhes. Já estão agindo de uma forma totalmente contrária ao que a doutrina recomenda. Lembrando uma coisa, mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Tá? A mediunidade, ela é uma característica física, é uma propriedade física. Sendo assim, existem pessoas com faculdades mediúnicas na Igreja Católica? Existem. Com faculdades mediúnicas no Centro de Umbanda? Existem.
nas igrejas protestantes? Existe, porque é uma característica física, biológica. Não é uma questão assim espiritual. Tá? É biológico mesmo. Então pode ter pessoas com dons mediúnicos em qualquer lugar. O X da questão é que a doutrina espírita é a que mais explora, né, esse campo, elucidando item por item, explicando item por item tudo o que acontece, como tudo se dá, e por que se dá, e como se dá. Então, é altamente complexo você explicar isso. Aí vem uma pessoa simplista e te diz assim, a prova que existem espíritos. Tudo bem, quanto tempo você tem? Quanto tempo? Quanto tempo da tua vida você tem? Quantos anos? Até você provar, a pessoa tem que ter um cabedal de conhecimento enorme. Ó, vou falar uma coisa para você, faz de conta, Renato, que você não é uma pessoa que acredita em espiritismo, que acredita que existem espíritos. E eu falo para você, existe. Você fala, não existe. Eu falo, existe. Aí você fala assim, prova, tudo bem. Vou fazer aparecer aqui um espírito. Faz de conta, só uma brincadeirinha. Aí eu tenho esse dom, que eu não tenho, e aparece um espírito aqui. Se você não acredita, você não vai acreditar. Mesmo sendo verídico aqui, ó. Ah, materializou aqui um espírito da sua mãe, de sua avó, do seu tio, de qualquer um parente desencarnado, ou qualquer outra pessoa, figura, e você não vai acreditar. Não vai, mesmo que se dê. Olha só, vocês não estudaram o primeiro livro, o primeiro tomo do estudo sistematizado. No primeiro tomo fala do quê? Como aconteceram lá em Paris as mesas girantes, né? O fenômeno das mesas girantes que foi uma febre na Europa, na época de 1840, 50, 60, né? Isso era uma febre. Aconteceu para tudo quanto é lado. As pessoas que frequentavam lá, esses locais, esses salões onde faziam essas demonstrações, né? Onde as mesas levitavam, onde havia pancadas, elas não criam, elas não acreditavam. Nada mudou. Elas viam o fenômeno, mas nada mudou. Então, para a pessoa mudar, realmente ela tem que compreender, ela tem que saber. O próprio Kardec era cético. Quando ele ficou sabendo do fenômeno das mesas girantes, ele não acreditou, não. Existe alguma coisa por trás. Ele foi pesquisar, ele foi se inteirar do assunto para poder criar uma definição. E ele começou a acreditar depois das irmãs. Sei. Esqueci o nome das duas. Então, houve um certo espaço de tempo para que o Kardec se desse conta realmente existe um fenômeno inteligente por trás daquelas mesas, né? E por aí o negócio vai desenvolver. Então, o simples fato de você demonstrar um espírito que existe algo sobrenatural, isso não modifica ninguém. Não modifica. De jeito algum. Bom, vamos seguir. Então, já fizemos um pequeno adendo aqui, um pequeno intervalo, vamos em frente. Há também um outro grupo que não deixa de ser singular, denominados pelo codificador do Espiritismo como de espíritas sem o saberem. Pessoas que são espíritas sem o saberem. Vamos ver o que quer dizer. A bem dizer, constitui uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos,
a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente viciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos, ou seja, pessoas que nunca estudaram Espiritismo, nunca se deram conta, mas o que eles falam, o que eles vivem, é justamente o que a doutrina orienta. E aí? Como que a gente pode compreender isso? Pessoas que seguem retilineamente tudo aquilo que a doutrina esclarece sem nunca terem tido contato com isso. Olha, a resposta eu acho que é fácil. Não é? Não? Todo mundo tem sua bagagem. Todo espírito tem sua bagagem de conhecimento. Quando você retorna ao plano Terra, você reencarna aqui, você vai cair em algum lugar, né? Alguma família que tem alguma tradição religiosa em certo ponto. Vamos supor que você tem uma larga bagagem de conhecimento. Aí você reencarna numa família lá do judaísmo. Ok? Aí, quando você vai dissertar sobre qualquer tema, você vai, logicamente, expor o que você subentende sobre o tema. Se você já tem uma bagagem, o que você vai expor? Você vai expor o seu entendimento, a sua forma de compreender. Então, esse conhecimento já pré-existia. Você apenas não tinha tido condição de ter vivido nesse meio, para que ele pudesse ser ampliado. Então, à medida que o ser humano ele vai evoluindo, logicamente, a evolução se dá tanto intelectual quanto moralmente, isso é evolução. Quanto mais evoluído nós tivermos, mesmo que reencarnemos numa condição assim educacional inferior, aquilo que nós temos de aquisição de conhecimento, de sabedoria e de bons princípios, a gente não perde. Aonde estivermos, aquilo ali vai ser a nossa bagagem. Por isso, tantas pessoas são analfabetas, nunca estudaram, nunca tiveram contato com a sociedade, são de uma sabedoria ímpar, de uma simplicidade, de uma felicidade que nós ainda não conseguimos alcançar. De onde veio isso? Já é inato. Lembra de uma cena do filme do Divaldo Franco, da senhora que fazia parte de todas as reuniões mediúnicas, das doutrinas, Sim. e ela não sabia ler? Não sabia ler o Evangelho. E ela doou o Evangelho do Divaldo. Pois é. Está aí um exemplo clássico, notório, né? Justamente, bem lembrado, de que aqui, tudo que nós realmente adquirimos de princípios, a gente não perde. Se a gente nasce numa condição biológica perfeita, perfeitinho, no nosso cérebro perfeitinho, não vai ter nada assim que possa modificar essa personalidade que nós desenvolvemos. Não tem. Você pode cair em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer condição social, que você vai ter
aquela personalidade. Tá, às vezes o ser pode dar uma titubeada, pode errar, pode cair, pode, de acordo, logicamente, com as suas imperfeições. Mas é o que eu falo, virtude, quando adquirida, não se perde, independente de onde você estiver. É o que o Emmanuel sempre compara como um diamante, né? Um diamante, ele pode estar enlameado, e você não consegue enxergar luz nenhuma nele, mas não deixa de ser um diamante por causa disso. Ou seja, aquilo ali não tem como perder. Já faz parte. O nosso desenvolvimento é isso. Entre os espíritas propriamente ditos, os que estudam os postulados da doutrina espírita, que conhecem as obras espíritas, sobretudo as básicas, há também diferentes categorias, como assinala Allan Kardec. Então, aqueles que já têm um certo conhecimento da doutrina, mesmo assim ainda podem ser classificados. Vamos lá. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. São os mais comuns, aqueles que gostam de manifestação de espíritos. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós lhes chamaremos de espíritas experimentadores. Eu acho que a parte que mais chama a atenção da doutrina espírita realmente é o fato da comunicabilidade com o mundo espiritual. Eu acho que é o que mais atrai as pessoas, em 90% dos casos. Só para a gente conversar um pouquinho, algum de vocês aqui já teve um contato com alguma pessoa desencarnada, algum parente desencarnado? Seja por carta, seja por psicofonia. Algum de vocês já teve essa? Uma vez eu tive, né? Eu acho que eu fui gravar de meu pai com um pouquinho. Só não posso afirmar 100%, mas foi bem consciente. Mas através de outra pessoa ou não? Você ouviu mesmo? Ele acho que ele se comunicava com a minha irmã através de sonho, Sei, orientando também. entendi. Só que essa irmã minha não se interessou sobre isso. Uhum. Muitos buscavam, não sei se nos dias atuais buscam, o espiritismo justamente por causa dessa questão mediúnica, né? De estarem vendo, ouvindo, sentindo, ou perda de algum parente, né? Você vê que a gente tem que dar a mão palmatória, que a gente não sabe tudo também, a gente erra. Eu vou contar uma coisa aqui para o pessoal da família, né? Que aconteceu com a gente, para vocês terem uma dimensão de como que a gente precisa estudar, precisa entender, para você não fazer perder seu tempo. Antes do Otávio nascer, o tio dele faleceu de um acidente aqui em Pouso Alegre. Foi um baque muito grande para a família. E a tia dele ficou bem assim, bem baqueada. E como a gente frequentava o centro, a gente estava no comecinho das reuniões aqui de domingo. E tinha as reuniões que a gente fazia ainda em casa, sabe? Então ela
as tias dele me procuraram, né, a gente conversando, para fazer, isso fazia uma semana que seu tio tinha falecido. Fazia uma semana que tinha falecido, me procuraram para a gente vir aqui à casa, conversar com a dona Ilka, que era a fundadora aqui do centro, para a gente fazer uma reunião mediúnica para o tio dele comunicar. E nós fizemos isso. Fizemos uma ou duas reuniões. Eu lembro que na época, a gente fez num sábado à tarde, se não me engano, a reunião. Sabe o que aconteceu, Otávio, nessa reunião? Nada. Comunicação? Nem cheiro de comunicação, nem uma noticiazinha, nada, 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 absolutamente nada. E foi frustrante, né? Foi frustrante, principalmente para suas tias, o fato dele não comunicar-se. Bom, isso foi o que foi em 91, né? Foi em 91. Foi em 91 que aconteceu isso. Bom, passou-se alguns meses. Essa história não deu em nada, né? Não aconteceu absolutamente nada e não foi feita mais nenhuma reunião para tentar ter notícias, né, dele. Mas nessa época a minha mediunidade estava assim, estava no ápice, sentia de tudo, né? E a gente fazia muitas reuniões em casa. Tinha muitos amigos que eram espíritas, e às vezes fazia reunião em casa, às vezes no centro, às vezes na casa de outros. E teve uma reunião que nós fizemos na casa desse amigo meu, e eu sentia a presença dele. E com muito esforço, ele conseguiu falar umas 2, 3 palavras. 2 ou 3 palavras. Mas o estado dele era muito ruim. Muito ruim. Isso eu nunca comentei com as suas tias. Tá? Não comentei com elas. Mas o estado dele não era bom. E para ele conseguir falar alguma coisa, deu muito trabalho. Bom, aí o que aconteceu? Quando eu contei a elas o ocorrido, ninguém acreditou. Principalmente quando falaram para sua avó, né? Sua avó não acreditou de jeito nenhum. Nem deu bola. Mas aí passa-se. Isso foi no comecinho da minha mediunidade, né? Quando comecei a desenvolver a psicofonia. Estava bem no início mesmo. Fazia 1 ano, 2 anos que eu estava em desenvolvimento. Agora, hoje, eu jamais faria uma coisa dessa. Porque a primeira coisa que a gente orienta aqui é que determinados espíritos levam um grande espaço de tempo em estado de perturbação. Então, você fazer uma reunião mediúnica, o indivíduo morreu hoje, daqui a 7 dias, 6 dias, 5 dias, fazer uma reunião mediúnica e invocá-lo, você não vai conseguir absolutamente nada, a não ser perturbá-lo. Piorar a situação. Você vai dar trabalho para quê? Para os mentores, para isolá-lo, para que ele não sinta as vibrações que nós estamos emanando em seu favor. Então, olha que mesmo imbuído de boa vontade, você pode fazer coisas erradas. Então, o conhecimento, ele é muito importante para evitar que a gente faça aquilo que nós não podemos fazer. Que a gente prejudique ao invés de ajudar. Então, o conhecimento é muito necessário mesmo. Então, nós estamos falando de espíritas e experimentadores, aqueles que adoram fenômenos. E é o fenômeno realmente
atrai muito, né? Mas é o quê? Para saber. Uma das coisas que eu acho interessantes é a pessoa tem a vida inteira para conversar com alguém. Fica ali anos e anos, décadas e décadas. Aí a pessoa adoece, desencarna, aí quer conversar, quer saber como é que ela está. É muito simples saber como é que a pessoa está no plano espiritual, é muito simples. Você não precisa invocar ninguém, você não precisa ouvir da voz dele, não precisa receber carta. Como que a pessoa se encontra no plano espiritual? Do jeito que ela era quando estava aqui. É simples assim. Ah, ela está sofrendo. Como que ela era aqui? O que estava passando? Ah, ela passou por um câncer. Tudo bem. Como foi a aceitação do câncer? Como que ela era antes? Como que era a sua vida? Seu comportamento, seu pensamento, sua forma de ser. A partir desse conjunto, você subentende como é que ela está do lado de lá. Se fez o bom uso dos seus dias aqui, os dias continuarão do lado de lá. Mas se fez coisa errada aqui, se juntou uma porção de dívidas, se maltratou as pessoas, abandonou, espezinhou, como que ela vai se encontrar do lado de lá? Em más condições. Ah, mas é que tal pessoa estava sofrendo tanto. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por isso, o Espiritismo tem que ser estudado. Porque você pode cair no erro de falar assim, tal pessoa pagou suas dívidas e agora está bem do lado de lá. Você não conhece? Como que você vai falar? Sabe a melhor resposta, a resposta genérica para um questionamento desse? Está como Deus quer que ele esteja. E se está nos braços de Deus, está no melhor amparo possível. E é verdade. Mesmo que a pessoa esteja em condições ainda inadequadas do lado de lá, ele está sob supervisão, sob acompanhamento. Não falta auxílio, mesmo que esteja sofrendo. O sofrimento é só um companheiro passageiro. O sofrimento nada mais é do que aquele companheiro que desperta. É aquele despertador que toca de manhãzinha. Fala, você tem que levantar. A dor, o sofrimento, nada mais é do que isso. Quando ele toca, você tem que levantar. Você tem que juntar forças. Você tem que melhorar. Você tem que fazer. Você tem que sair desse ostracismo. E você tem que desenvolver. Simplesmente isso. E o sofrimento não é um companheiro fiel. Porque a partir do momento que você modifica as suas disposições, ele te abandona. Então, como que a pessoa está no plano espiritual? De acordo com suas obras, de acordo com o que fez aqui, sabe mais ou menos como é que está lá. Ah, mas ele morreu de uma forma tão... Poderia ser de qualquer outra forma. Chegou o tempo. Tem um videozinho do Divaldo falando sobre isso, não sei se vocês já viram, sobre a Covid, né? Ele falando assim, olha, se eu desencarnar de Covid, não achem que eu tinha que morrer dessa doença. Eu tinha que passar por isso. Não. Foi apenas um mecanismo utilizado porque meu tempo se findou. Poderia ser qualquer outra coisa. Se foi Covid, as pessoas fazem muita comparação, né? Ah, quem está morrendo de Covid agora é porque fez isso, fez aquilo no passado, né? Não é bem isso, não. Então, essas coisas genéricas, essas ponderações genéricas, só
só levam a equívocos. Então a gente tem que saber raciocinar. Vamos ver o segundo item, então. Os que veem no Espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica. Quem gosta de filosofia? Eu acho que eu sou o único. Mais ou menos? Você gosta de filosofia? Também gosto. Filosofia? Mais ou menos? Eu gosto. Porque filosofia é tal negócio, você pergunta. Você pergunta para saber a resposta. Isso quer dizer que tua mente está trabalhando. Né? Filosofia é isso. Por que disso? Você vai encontrar os porquês das respostas das coisas. Por isso o Espiritismo tem tudo a ver com filosofia. Porque ele busca todas as respostas. Compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente. Admirar a moral. Quem admira a moral é que já está no caminho da sua transformação íntima, da sua melhoria. Já sabe para onde se direcionar. E esse é o papel preponderante das religiões. Todas as religiões são importantíssimas. Por quê? Mesmo com suas diversidades, seus ângulos de observação, todos falam a mesma coisa. Temos que ser honestos, trabalhadores, fiéis, bondosos, generosos, cada um, né, com sua filosofia, com sua religiosidade, mas a diretriz é a mesma. E isso vai incutir nas pessoas o quê? Para onde elas devem se direcionar. Os que veem no Espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral da corrente, mas não a praticam. Quem de nós pratica? Assim, 100% do que aprende? Não, né? Mas nós estamos a caminho. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. A influência da doutrina sobre o caráter é insignificante ou nula. Ou seja, compreendem a parte filosófica, admiram a parte moral, mas isso aí não está para mim. Não querem mudar, né? Não modifiquem nada seus hábitos e não se privam de um só prazer. Ou seja, se não há modificação, e aí? A gente não foi naquela direção. Né? O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Considera a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Estamos nessa classe, hein? Indiscutivelmente estamos. Uma coisa mais, a gente tem mais, outra coisa tem menos, mas estamos nessa classe. E a pior coisa que tem é o tal do espírito orgulhoso, aquele que sabe tudo. Você vai conversar, qualquer assunto, não, sei tudo, sei isso e aquilo, discorda de você, tem uns pontos de vista meio estranhos, meio particulares, mas não buscam ali a colocar em prática realmente aquilo que a doutrina nos orienta. Né? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam. Esse é o terceiro grupo, né? Dos espíritas que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Estamos convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira? Estamos.
Nós tratamos de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso? A única que pode nos elevar na hierarquia do mundo dos espíritos? Esforçamo-nos por fazer o bem e reprimir nossos maus pendores? Nossas relações são seguras? A nossa convicção afasta-nos do pensamento do mal? A caridade é a nossa regra de conduta? Se todas essas respostas forem verdadeiras, né, afirmativas, a gente pode dizer que somos verdadeiros espíritas cristãos. Mas aí, cada um de nós tem que analisar cada uma dessas respostas, né, profundamente, para a gente ver se a gente se encaixa. Embora isso seja apenas uma classificação para a gente compreender, para a gente dividir, né? Na realidade, cada um é cada um. Cada um está num nível. Você pode ter um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro. Vamos ver se a gente termina isso aqui. O quarto tipo de espíritas. Finalmente, os espíritas exaltados. Vamos ver o que é isso aí. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade, sem verificação, aquilo que a reflexão e exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Uma das coisas que a gente tem que ter sempre em conta é justamente o quê? Que nem tudo que vem do lado de lá é de alto nível. Nós temos que filtrar essas informações, compreender, passar pelo crivo da razão, passar pelo crivo da lógica, ver se está todo o contexto moral por trás daquela mensagem, para a gente poder aceitá-la. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam, e com razão, do julgamento deles. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. O que quer dizer isso? Vou falar isso. O que quer dizer isso? Muitos acreditam cegamente no que vem do plano espiritual. E toda a mensagem tem que ser passada pelo crivo da lógica. Um dos problemas que a gente já viu em outras partes do nosso estudo são aqueles médiuns obsediados, os fascinados, eu posso dizer que essa classe aqui de espíritas pode cair nesse probleminha aqui da fascinação. Quando eles se iludem e acham que toda a informação que lhes é passada, ou toda a comunicação é verídica, é idônea, totalmente correta e verdadeira. Não analisam, apenas aceitam. E aceitam assim com tanta facilidade que o que falar é considerado como uma máxima verídica. Quando o indivíduo cai num grau de fascinação, a dificuldade de demovê-lo é muito difícil.
a dificuldade é extrema, é muito grande. Então, um dos escudos que a gente pode usar, nesse caso, chama-se humildade. E, logicamente, usar um pouquinho do seu raciocínio, do crivo da sua lógica, da sua razão. Aqueles que têm preguiça de estudar, de compreender, são os mais fáceis de serem iludidos. Por quê? O que falar? Não tem médium por aí, afora, e a gente vê muito na televisão isso. Ah, tal indivíduo, tal personalidade morreu. Passa uma semana, tem uma médium de algum lugar que recebeu uma carta psicografada por aquele espírito. Isso tem muito na televisão que a gente vê por aí, né? Já vimos carta de tanta gente, tantos Ayrton Sennas, né? Tantos Franciscos Xavier. Mas, tá, no meio desse monte, não pode ter uma verídica? Pode. E como que a gente vai saber? Vem registrada? Não vem. Registrado em cartório? Não tem. Confirma a assinatura? Reconhecimento de firma? Não tem. E como que a gente passa pelo crivo da razão? Lendo, interpretando. Ah, isso é coerente, isso não é coerente. Mas para isso tem que ter bagagem. Se não tiver bagagem, não tem jeito, né? Então, aqueles espíritas que têm um deslumbramento pela espiritualidade, né? Que o cerca, sem passar pelo crivo da razão e da lógica, sem analisar a moral elevada, sem destacar ali um princípio mais elevado, e conseguir verificá-lo, né? É muito fácil de ser ludibriado. E como diz aqui, ó, são os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam e com razão do julgamento deles. Ou seja, eles fazem mais mal à doutrina do que bem. Eu acho que está acabando. Desce mais um pouquinho para mim, Renato, por favor. Os bons espíritas estão incluídos, portanto, na terceira categoria, que é a dos verdadeiros espíritas ou dos espíritas cristãos. Muito bem, nós vamos parar por aqui, tá? Então, semana que vem a gente termina nas características dos bons espíritas. Eu creio que semana que vem a gente termina também essa apostila. Esse é o último item da apostila. Tá joia? A gente para por aqui. Eu peço desculpas pelo falatório, né? E semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui com saúde, com fé e disposição.